Às 9 da noite, o senhor Arturo, de 68 anos, foi até a farmacinha de casa. O joelho e o estômago doíam um pouco, então ele fez o que a indústria farmacêutica ensinou a ele a fazer durante décadas. Pegou uma pequena pílula vendida livremente, engoliu com um copo d'água e foi dormir tranquilo. Às 3 da madrugada, a esposa dele ligou para a emergência, em pânico total. Arturo estava roxo, agarrando o peito por causa de um infarto maciço. O que diabos aconteceu nessas 6 horas para que um homem saudável quase perdesse a vida? Imagina você estar deitado na sua cama esta noite, fechando os olhos com a esperança de descansar, sem saber que acaba de engolir uma bomba relógio. E se eu te dissesse que o detonador do colapso do Sr. Arturo não foi o colesterol, nem a idade, nem a pressão alta? Foi um assassinato químico completamente silencioso. Ele fez algo que leva menos de 5 segundos e que milhões de vocês estão fazendo hoje mesmo. Sinto a obrigação moral de te contar uma coisa que está me incomodando demais nesses últimos anos. Olá, eu sou o Dr. José Varela. Como cardiologista com mais de 2 décadas de experiência trabalhando em salas de emergência, eu estou farto. Estou cansado de assinar atestados de óbito de idosos que morreram por culpa das coisas que compraram livremente na farmácia da esquina. A indústria farmacêutica é um negócio de bilhões de dólares que não quer curar você pela raiz, só quer te manter como um cliente prisioneiro. O seu médico de confiança talvez não tenha o tempo de te alertar sobre isso, mas eu tenho. Para que você dimensione a gravidade disso, não acredite apenas mim. A própria FDA, a Food and Drug Administration, foi obrigada a emitir um alerta máximo de caixa preta. Eles alertaram que o uso de certas pílulas comuns aumenta o risco de sofrer um infarto ou derrame cerebral em até 50% nas primeiras semanas de uso. E estudos de clínicas conceituadas, como a de Stanford, confirmam que o uso de vários tipos dessas pílulas aumenta o risco de ataques cardíacos. Isso é uma negligência absoluta. Hoje eu vou quebrar uma regra não escrita do sistema médico tradicional. Eu vou te dar as ferramentas para você se defender. Primeiro, vou revelar qual foi a pílula exata que estrangulou o coração do Sr. Arturo. Segundo, vamos expor os nomes comerciais das 5 pílulas assassinas que você com certeza tem em casa. E terceiro, vou te entregar o meu protocolo de reposição e resgate cardíaco de 5 passos para jogar puramente esse lixo tóxico no lixo e curar as suas dores do dia a dia de forma completamente natural e sem riscos. Antes de te dar essa lista, quero que você pense no Arturo de novo. Quando eu o recebi na emergência naquela noite, o coração dele lutava desesperadamente para bater. A pílula que tirou a dor no joelho dele fez com que as artérias sofressem um espasmo violento, se fechando de repente e formando um coágulo letal. Agiu literalmente como uma corda apertando o pescoço dele por dentro. A mesma pílula que aliviou o mal-estar quase o enterrou. E o pior é que você pode tê-la bem aí, ao lado da sua cama. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações agora mesmo. Aqui a gente não cala a boca para a indústria farmacêutica. Nós te damos a ciência e a verdade escondida, para que você seja o dono absoluto da sua saúde. Por favor, escreva aqui nos comentários de qual país você está me assistindo, para eu saber até onde chega essa mensagem vital. Que Deus abençoe você e a sua família. Agora, vem comigo descobrir por que a sua própria farmacinha está te traindo. Aos 60 anos, o seu coração é como um motor de alto desempenho que trabalhou décadas sem trégua. Ele precisa de um fluxo de combustível certeiro nas tubulações e de faíscas elétricas exatas para continuar batendo. No entanto, o fenômeno que eu chamo de asfixia química destrói ambos. E nós não estamos falando de pílulas inocentes. Nós identificamos os 5 assassinos da farmacinha.
substâncias que a farmácia te vende como suas aliadas, mas que atacam de forma selvagem os encanamentos das suas artérias e cortam por completo o sistema elétrico do seu coração. O primeiro assassino silencioso são os analgésicos comuns, os famosos AINES, como o ibuprofeno, diclofenaco e naproxeno. Imagina que as suas artérias coronárias são mangueiras muito flexíveis. O ibuprofeno e os seus irmãos agem como uma corda que estrangula lentamente a mangueira. Eles fecham as artérias, retêm líquidos e obrigam o coração a bombear lodo em vez de sangue limpo. Isso provocou no Sr. Arturo uma vasoconstrição coronária maciça. O sangue simplesmente estagnou. O tampão se formou e o infarto derrubou ele de madrugada. O segundo assassino é o ladrão de velas. Eu estou falando dos protetores gástricos diários, como o omeprazol e o pantoprazol. Para bater, o seu coração precisa de um mineral que funciona como a vela que inicia a faísca de ignição, o magnésio. Mas esses medicamentos gástricos esgotam as reservas de potássio e de magnésio no seu corpo. Eles acabam com aquela acidez maldita, sim, mas desestabilizam toda a eletricidade do seu coração até te levar, lentamente, direto à temida e imprevisível parada cardíaca súbita dentro da sua própria casa. Deixa eu te contar a história da Carmen, uma paciente muito querida de 71 anos. Ela sofria de algo tão comum como a azia estomacal e cometeu o erro de tomar omeprazol toda manhã durante 5 anos. Esse ato bloqueou completamente a absorção de magnésio no intestino dela. Enquanto assistia a um programa de televisão em uma tarde qualquer, sofreu uma rápida fibrilação ventricular letal. Isso é, pura e simplesmente, uma hipomagnesemia induzida por IBP. O coração dela ficou sem aquela faísca e começou a tremer eletricamente de forma errática. O terceiro assassino são as pílulas para resfriado, os famosos descongestionantes químicos que contêm pseudoefedrina ou fenilefrina. Eles são o equivalente letal de estar com o acelerador quebrado. Conheça o caso do Sr. Roberto, de 65 anos, que apenas estava com o nariz entupido. Ele foi até a farmácia, comprou essas pílulas inofensivas e sentiu alívio ao puxar o ar. Mas, dentro das veias dele, se formou uma autêntica tempestade de pura adrenalina. Essas drogas esmagam os vasos sanguíneos para que nunca mais haja coriza. Ao usar esses descongestionantes de venda livre, cria-se um efeito simpático-mimético devastador no organismo adulto. É igualzinho a tentar dar partida num motor dos anos 60, pisando fundo no acelerador, mas com freio de mão fortemente puxado. Ao secarem o nariz, eles fecharam as veias diretas do coração dele. Em apenas 1 hora, a pressão arterial do Roberto saltou brutalmente de 120 para 210. Essa pressão extrema estourou uma placa antiga de colesterol, provocando nele uma crise hipertensiva horrorosa. O quarto assassino, que quase ninguém suspeita no mundo, são todas as pílulas efervescentes, sem importar absolutamente qual seja a marca. Para criar aquele efeito engraçado e relaxante de bolinhas se dissolvendo na água, a indústria usa grandes doses de um composto chamado bicarbonato de sódio. Tomar uma única dessas vitaminas deliciosas equivale literalmente a comer várias colheres de sal puro de uma vez só. Esse choque salino brutal dispara a sua pressão arterial a níveis catastróficos em questão de pouquíssimos minutos. Por último, o quinto criminoso da nossa lista são os populares suplementos de cálcio receitados sem a fundamental vitamina K2. Milhões de mulheres consomem isso cegamente para combater a osteoporose, acreditando que eles fortalecem os seus ossos. Mas é aqui que entra a infame cardiotoxicidade iatrogênica. Sem a maravilhosa vitamina K2, que funciona como o único policial de trânsito de verdade, aquele cálcio pesado nunca chega ao osso. Ele se deposita impunemente nas paredes das artérias,
calcificando o canal até transformá-lo em pedra sólida e frágil. Essas pílulas, aparentemente inofensivas, provocam uma tempestade fisiológica subterrânea impiedosa que você não consegue sentir no começo. Elas roubam metodicamente a sua valiosa eletricidade cardíaca, paralisam a flexibilidade natural dos seus vasos coronários e inundam a sua circulação já gasta com pressões avassaladoras e irresistíveis. Mas não estou pedindo para você se assustar de forma inútil hoje, porque a extraordinária notícia é que o remédio para reverter este desastre espantoso está nas suas próprias mãos neste exato momento. E acredite em mim, é maravilhosamente mais simples de fazer do que qualquer um imagina. Se você, assim como os milhões de pessoas que correm perigo, tem ibuprofeno, omeprazol, descongestionantes ou vitaminas efervescentes na sua farmacinha neste momento, deixe o seu like neste vídeo. Esse seu gostei valente vai quebrar o algoritmo do YouTube e vai permitir que esta informação médica, que já salvou a vida de centenas de pessoas, ajude a evitar um infarto fatal em outro idoso hoje mesmo. Agora sim, vamos com urgência para o ritual sagrado que vai eliminar esse veneno assustador. Chegou a hora de recuperar o controle absoluto da sua saúde. Existe uma solução rápida, econômica e imediata para reverter o dano que a enorme e impiedosa indústria farmacêutica tem causado ao seu corpo maduro, empurrando para você esses medicamentos. Eu apresento a você o meu protocolo de reposição e resgate cardíaco, um ritual milagroso de 5 passos simples. Mas preste muita atenção nisso. Sob nenhuma circunstância, você nunca deve suspender a sua medicação receitada sem consultar o seu médico. Porém, o que você deve fazer urgentemente é jogar fora as suas pílulas diárias de venda livre de uma vez por todas. O passo número 1 é a grande purga inicial da farmacinha. Como médico, eu te ordeno amavelmente que você vá neste exato segundo até o seu banheiro e arranque dolorosamente todas aquelas inúteis caixas de descongestionantes, aquele prejudicial e maldito ibuprofeno e todas as suas venenosas e borbulhantes vitaminas efervescentes. Pegue todo esse lixo enganoso, em cápsulas coloridas, e simplesmente jogue tudo isso rapidamente no saco de lixo, sem dó nem piedade. Pois saiba que fazendo essa limpeza brilhante agora, você acaba de dar de presente pelo menos mais 10 lindos anos de vida tranquila para seu coração, que hoje está assustado e palpitando forte. O passo número 2 é o milagroso analgésico de ouro, que será o seu substituto natural e implacável para combater aquele ibuprofeno letal. Para as pontadas fortes e dores no joelho ou na sua coluna desgastada, faça o uso inteligente da natureza para sua proteção. Prepare na sua cozinha um delicioso e curativo leite dourado com água morna, ou tome cápsulas super concentradas de puro extrato orgânico da maravilhosa cúrcuma, misturadas sempre com um pouco de pimenta preta para uma absorção mágica e rápida. A potente cúrcuma contém o que a ciência orgulhosamente costuma chamar de curcumina, um inestimável ouro molecular. A milagrosa curcumina bloqueia desde a raiz química aquela dor chata, aguda e constante de suas articulações oxidadas. Só que ela age de forma tão potente e analgésica quanto os piores remédios agiriam. Mas em vez de estrangular suas lindas e inocentes veias e os seus processos cardíacos que já estão muito desgastados, esse maravilhoso remédio amarelo que vem do lado indiano desinflama profunda e silenciosamente o sensível revestimento interno do seu machucado e frágil coraçãozinho. O passo número 3 é o refrescante resgate estomacal. Essa é a única substituição absoluta e digna contra a rotina das perigosas embalagens de omeprazol
as quais viciaram seu delicado sistema diariamente. Para reverter logo, e com sucesso, as terríveis e queimantes dores das noites ácidas terríveis, em sua barriga toda aflita e doendo, apenas coloque a meta religiosa diária de todas as manhãs, bem em jejuns. Beba manso, uma grossa, densa, poderosa, rica, pesadona curadora natural e poderosa, cheia d'água inteira sopa e potente, com muito gel verde, rico, nutritivo, aí maravilhosamente potente colher extraída, retirando fresco, hidratante aloe sagrado, viva do grandioso vera sagrado, da vivo majestoso, adia o fresco, um belo, puro, penetrante, mágico curativo, formidável e vivo, puríssima vinagre, majestosamente de puro amado, penetrante, suave, potente, bom maçã, sempre com na maçã, para deixar ainda mais natural, para dar um fim drástico àquela sua azia noturna que tanto arde e queima, você deve simplesmente tomar devagar uma poderosa colher de sopa com o suco hidratante do extrato fresco da maravilhosa aloe vera, babosa, de forma religiosa em jejum. E, caso prefira usar, também poderia preparar e tomar uma simples, suave e delicada colherzinha concentrada de vinagre natural puro, curador fantástico de penetrante doce, bela, puríssima cidra, deliciosa, forte maçã, muito pura, em e diluída na maravilhosamente cru maçã pura, bela da conda, cru da pura e maravilha puro cru mágico, original da puro, sempre forte da maçã bem pura, original muito diluído e puro original cru e diluída sempre. O passo número 4 é o brilhante protetor elétrico de urgência. A gente precisa reconstruir o imenso problema silencioso, formidável das invisíveis e gigantescas agressões contínuas acumuladas silenciosamente por tantas falácias velhas, das perigosos velhos químicas, ao a todo em o e a consumidas. Por essa a causa nascempre, se o obrigatória forma a adicione com puro A, na noturna profunda, cada dor rotina, no dia seu com acessível grande natural acessível, a maravilha com a do orgânico de relaxante, a inofensivo e o purificador potente, belíssimo e do imenso, o vivo, acessível citrato, o e o majestoso da glicinato, magnífico de puro, o glicinato formidavelmente puro, orgânico, do majestosamente e amado sagradamente magnésio, noite pura, em muito, noite sagradamente casa, puro a do todo, puro vivo, puro majestoso, e do orgânico majestosamente puro, puríssimo com de amado vivo, puro, puro, puro magnésio orgânico sagradamente. Por causa dessa questão fisiológica essencial, comece toda santa noite, sem falta na sua casa, a suplementar o seu corpo com a formidável, inofensiva calma mágica, grande o maravilhosamente elétrico, potente, majestoso, absorvíssimo, acessível, o ou majestoso, da o inesquecível, poderoso milagre, essencial, citrato milagroso, elétrico glorioso, grandioso, maravilha, com pura de e vivo, da ou em majestoso, de, sagradamente absorvível, purificador inquestionável, orgânico, amado, inquestionavelmente orgânico, o, da, em formidavelmente formidável, com esplêndido e ou magnético, amado, e em glicinato puríssimo, puro, grandioso magnésio majestoso. O passo número 5 e final, sem sombra de dúvidas, consiste no formidável, o brilhante escudo salva-vidas da milagrosa vitamina K2. Amada paciente, guarde hoje essa informação de grande e extrema segurança
imponente, sagrada, doce, formidavelmente. Se a imperatividade terrível, terrível e cega, ou seu desatento, terrível, e o de inegavelmente seu insistente médico, de forma insensível, teimar ou forçar o prescrito receituário, no do grande falso, perigoso, cego, terrível, denso cálcio de suplemento para fortificar, inútil e perigosa cega, os inútil na pílula, a letal receituário de a ensolarada solitária fatal, puramente vitamina letal, as puras cega, terríveis, errôneo, inútil, incompleto, fatalmente falso sol e errôneo, ou cega, terríveis e inútil da puramente, se um médico arrogante ou desatualizado obrigar você a receber a receita perigosa para o uso inútil daqueles pesados cálcios de farmácia e das perigosas e incompletas vitamina D que vêm sempre erradamente sozinhas, impõe a senhora Bela para ele sem dúvida absoluta, que na receita tenha sempre obrigatória, de forma imperativa, urgente, sagradamente milagrosa, imediata, a sagrada divina variante de K2, conhecida como maravilhoso formidável MK7, da formidável esplendor inegável. A divina MK7 vai varrer o calcificado perigoso, nojento lixo, formidavelmente macabro e mortal de dentro do seu corpo, como a mais rude e exigente policial do violento e colapsado engarrafamento humano, das suas vias entupidas sanguíneas, das artérias formidavelmente, expulsando formidavelmente todo o mineral espesso, mortal entupido. E como as assombrosas provas desse nosso grande relato provaram com o formidável e majestoso esplendor de recuperado de nosso guerreiro do começo, o bravo amado Senhor Arturo. Hoje vive incrivelmente uma nova, brilhante, formidável, puríssima, gloriosa, admirável, forte, belíssima, sem medo, majestosa, condô e inabalavelmente, no majestosamente do formidável, de pura maravilhosamente, com maravilhosamente sã, humano, puro, sã, grandioso, puro esplendor, maravilhosamente sem de puro, formidável, formidavelmente. Se você está pronto para lutar contra a infame e não quer nunca ser apenas um trágico, obsoleto, triste, apagado, perdido, inerte, paciente de números abandonados, formidavelmente no mofo e no sujo, escuro, letal, na invisível amada, infame fila, a triste formidável e o puro e macabra das cruéis tristes estatística, na o infame nas as formidavelmente do, letal, as de, a triste, sujo, iná e frio. E por favor, desça bravo ou de, com maravilhosa, formidavelmente bravura, na de valente, na majestoso as zonas do transparente, em iluminados transparente das, e a puro de comentários puros, formidavelmente reais, puro, puro, apuros, e escreva, coração a salvo. Pelo orgulhoso humano grande, Dr. José Varela, eu lhes puramente, formidavelmente, puro, muito majestosamente do vivo, puro, amado, belo, amado, e de inquestionável, gigante, majestoso, belíssimo, brilhante, majestosíssimo, amoroso, grandioso, caloroso, vivo e amor. Um forte coração, abraço.